Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos assentar, acalmar o nosso coração, para que possamos mais uma vez prestar nosso culto de louvor, de adoração, ouvirmos também a direção e a vontade do Senhor para o meu e para o seu coração nessa noite. Seja bem-vindo, que a palavra de Deus fale poderosamente ao seu coração, tanto aqueles que aqui estão, aqueles que estão assistindo online, aqueles que vão assistir também. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 73. Salmo 73, o problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Salmo de número 73. Nós vamos ler todo esse salmo. Ouça com atenção, com fé, a leitura da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 73. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me revalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabes, Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me segura pela mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Que mais tem eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Esse é o salmo de um homem que está passando por dificuldades. É de um homem que, por um breve momento, ele começou a olhar a vida pelos olhos da sua carne. E observando as atitudes dos ímpios, dos homens maus, ele começou a invejar, ele começou a querer, achar que eles é que de fato são felizes, eles é que de fato são alegres, pois eles fazem o que querem, o que pensam, o que acham. Até que de fato Asaf entrou na presença do Senhor, até que os seus olhos de fato se abriram diante de Deus, da vontade de Deus, para que ele pudesse compreender qual o fim desses homens. E não se engane, meus irmãos, a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós enxergamos as coisas, faz toda a diferença.
Faz toda a diferença no momento alegre, faz toda a diferença no momento triste, porque quando nós estamos alegres, nós entendemos que é a graça de Deus. Quando nós estamos tristes e abatidos, nós entendemos também que é a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E Asaf entendeu isso, a ponto de realmente entender que é bom estar junto a Deus, é bom colocar a confiança em Deus, é bom descansar em Deus e entender que Ele sabe o que faz. E às vezes nós não sabemos o que fazemos, às vezes nós não entendemos, e às vezes Deus responde totalmente contrário a nós, e a gente fica invejando, a gente fica cobiçando. Mas o Senhor nos chama de fato a olhar para Ele, a entrarmos dentro do santuário dEle e atinar para aquilo que Deus de fato está fazendo em nós, através de nós, para que a glória seja dEle, somente dEle e não nós. Então eu quero convidar você a nessa noite de fato a olhar para o Senhor. Eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o tamanho da sua dificuldade, eu não sei como que foi sua semana, se foi difícil, se foi conturbada, se teve aflições, mas eu quero te dizer, coloque seu coração na presença do Senhor, entra no santuário de Deus, como Hebreus diz, coberto com o sangue de Cristo, para receber dele graça e misericórdia em ocasião oportuna. Deixe-se ser achado pelo Senhor, e com certeza você vai sair daqui como Asaf no final. Como é bom, Senhor, estar junto a Ti, como é bom nos refugiar no Senhor e confiar em Ti. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado a Deus por essa noite, obrigado ó Pai pelas vidas que aqui estão, por aqueles que estão online participando, por aqueles que vão acessar também esse culto. Pai bendito e amado, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Tu nos criaste para a glória, para a honra e louvor do Senhor. Que tenham nos céus, não há outro em que me comprazo. O Senhor é tudo que temos e somos. A nossa alma anseia pelo Senhor, como a corça anseia pelas correntes das águas. Assim por Ti, ó Deus, suspira a nossa alma. A nossa alma tem sede do Senhor. Queremos estar na Tua presença, queremos ser renovados e fortalecidos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa alma, sabe de cada uma das nossas necessidades, dos nossos anseios, e por isso, ó Pai, cerque esse lugar com sangue, com os anjos do Senhor, repreenda todo e qualquer tipo de ingerência do mal, mas que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de visitar a nossa alma, de visitar o nosso coração, e sairmos daqui libertos, fortalecidos, renovados, tendo a certeza de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor nos trouxe a direção que viemos buscar, de que o Senhor é tudo que temos e somos, de que os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor, no momento da angústia, mas também no momento alegre e feliz, e entender que só o Senhor é Deus, de que o Senhor é o nosso Redentor, e que em breve se levantará sobre a terra, e nesse dia, Pai, estaremos diante do Senhor, celebrando por toda a eternidade, Te bendizendo, por quem o Senhor é, Pai. Por isso perdoa os nossos pecados, santifique as nossas vidas, para que possamos entrar diante da Tua presença, com o coração quebrantado, rasgado. Torna os nossos ouvidos sensíveis, pois queremos ouvir a Tua voz, Pai. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. É um privilégio para nós do grupo de louvor estar aqui para conduzir vocês em louvor e adoração. Mas junto com esse privilégio vem uma obrigação, vem um cargo também, uma carga de que se nós não fazermos vocês adorar em espírito e em verdade, não faz sentido a gente estar aqui. Não faz sentido nenhum ter um grupo de louvor aqui se não conseguir conduzir vocês a um louvor. Então por isso eu peço que você adore o Senhor. Nós escolhemos 4 canções aqui
que com uma maneira de oração você vai cantar orando, para que Deus se alegre com o nosso louvor. É como o pastor Tiago disse, que nós não sabemos como você chegou até aqui, mas você chegou. Pelo menos uma alimentação você fez hoje, e eu louvo a Deus por isso, por chegarmos até aqui. Vamos orar novamente, para nós entregar esse louvor, para que Deus encha o nosso peito, encha a nossa mente, para que nós possamos entregar um perfeito louvor a Ele. Deus, estamos diante do Senhor. A Tua presença, Pai, nos constrange. A Tua presença, Pai, nos faz lembrar, ó Pai, do sacrifício de Seu Filho na cruz. A Tua presença, Pai, nos desperta, ó Pai, para que nós possamos cantar adorando ao Senhor. Um motivo de oração, um motivo de louvor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, e nos ensina através de Jesus Cristo a amar uns aos outros. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus, como eu disse aqui, que o Senhor unja a nossa voz, que os nossos acordes, ó Pai, seja conforme a Tua vontade. Conduz esse louvor, ó Pai, que é para o Senhor. Que o Senhor venha à nossa mente para nós lembrarmos das letras, dos acordes, das batidas corretas, ó Pai, para que seja um louvor agradável, para que nós conseguimos, como grupo de louvor, conduzir a Tua igreja em louvor e adoração. É assim que pedimos, ó Pai, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós amamos o Cordeiro, né? Que morreu por nós. Aleluia.
se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. No início, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Forte, gente. Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. É verdade, Senhor. Nós estamos aqui, em igreja do Senhor, prontos para te adorar, Deus, prontos para dizer que o Senhor é o único Rei das nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos separar a palavra adorar só para o Senhor. Nós não adoramos mais nada nesse mundo a não ser o teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todas as vezes que nós for pronunciar a palavra adorar alguma coisa, nós possamos lembrar desse momento que essa palavra é exclusiva ao Senhor. Nós te adoramos. Nós não adoramos nada nesse mundo. Nós não adoramos comida, o nosso dinheiro,
nossa posição social, nós te adoramos, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus. Que essa canção possa fazer parte da nossa vida como uma oração, que a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Pai, porque o seu Espírito que habita em nós testifica com o nosso que isso é verdade para nós. Pai, obrigado por isso. Obrigado, Pai, por essa verdade. Em nome do Senhor Jesus, que vamos adorar o Senhor com mais canções. Amém. Talvez você não percebe, mas o Senhor está presente na tua vida em todos os momentos. E às vezes a gente passa despercebido, né? A misericórdia dele renova nossas vidas todas as manhãs. E a gente levanta, põe o pé no chão e nem lembra disso. A gente caminha, respira, alimenta, conversa, e a gente nem lembra disso. É o Senhor te tocando. Sinta isso em todos os momentos da sua vida, meu querido. Isso faz muita diferença. Vamos ao próximo cântico. Neste lugar, tu és real.
mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Senhor Jesus, obrigado por esse momento de louvor e adoração, ó Pai. Que só o seu nome é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. E em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que todas as vezes que nós subimos a esse púlpito para conduzir a tua igreja em adoração, que o Senhor nos melhore. E que nós não possamos servir de exemplo, ó Pai, que só o Senhor seja visto nesse momento. Nós não queremos glória, nós não queremos parabéns, nós não queremos nada a não ser a tua presença gloriosa, Pai. Unge a nossa vida, nos prepara, ó Pai, para a tua palavra. Unge o pastor Tiago, ó Pai, para que ele venha falar coisas do teu coração, Senhor. E que tudo que ele vai falar, ó Pai, da boca dele, da cabeça dele, do coração dele, que caia por terra. Que o Senhor use o Tiago, ó Pai, como alvo, como flecha, para que a palavra que ele trazer ao nosso coração através do Senhor, ó Pai, venha surtir efeito na nossa vida. Que só o Senhor seja honrado e glorificado essa noite, ó Pai, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, que a presença de Cristo seja real, não somente aqui, mas em todo lugar da sua vida. Quando a gente canta canções como essa, eu não sei você, eu pelo menos reflito bastante assim, tá? Mas vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. Aquele que conhece a Deus sabe o quanto isso é extraordinário. E aquele dia com Deus é mais importante do que qualquer outra vida longe do Senhor. Pois agora ele entende que Jesus é tudo para ele. E é isso que faz a presença de Jesus ser real na nossa vida. Porque agora nós queremos que ela seja vista, contemplada por todos aqueles que estão do nosso lado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Meus queridos, o nosso acampamento encerra hoje às 0 horas as inscrições. Então se você não fez, faça logo. Depois não tem choro, não tem vela, tá bom? Nós não queremos que você fique de fora, mas eu quero um dia, não vou poder deixar você ir. Por quê? Pela questão da comida, pela questão da logística, já vai ter muita gente. Nós queremos muito que você participe. Então deixe o seu nome, não esqueça. Os meninos vão estar ali de fora.
dê o seu nome, procure ele, o João Pedro, o Salomão, aqueles meninos ali, dê o seu nome, as meninas também, e faça a sua inscrição. Ore também pelo pastor Anderson, amanhã ele já está retornando de viagem, para que Deus o guarde, Deus o proteja, e que seja um tempo também abençoador sobre as nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus em Abacuque. Nós temos falado acerca dos caminhos de Deus, e quando esses caminhos às vezes andam por direções opostas a nós. Eu quero falar um pouco mais acerca disso, porque o ano nem começou, e com certeza você, como eu, nós fizemos projetos, nós temos meta, e às vezes nos nossos projetos e metas, os caminhos são diferentes, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, são melhores do que os nossos. Abacuque capítulo 1, do verso 12 ao capítulo 2, verso 1, e a gente vai ver o quanto a mensagem de Abacuque é tão atual, é tão contemporânea para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfiadamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque me fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o meu Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar? Pai querido, ó Deus amado, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, fala à nossa alma, descortina os nossos olhos, abra bem nossos ouvidos, a fim de que ouçamos a Tua voz, a Tua direção, e que ela seja como uma flecha, como Isonaldo falou, ela venha perpassar o nosso coração, a nossa mente, e venha produzir frutos para a glória e honra do Teu nome, a fim de que possamos sair daqui felizes e alegres, não porque tudo vai bem, mas por entender a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Unge-nos, ó Pai, nos use e nos capacite, que eu não venha falar nada de mim, mas somente do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, imagine quando você está passando por uma questão difícil, complicada, e você está esperando uma resposta do Senhor, e você coloca a sua vida diante de Deus, você está orando e clamando, intercedendo, buscando, e a resposta do Senhor parece não vir. É estarrecedor, é difícil. E quanto mais essa resposta demora, mais o nosso coração, a nossa alma fica abalada, atribulada, angustiada, porque aquilo que nós queremos é uma solução para os nossos dilemas, é uma solução para aquilo que a nossa alma e o nosso coração anseia. Mas aí, meus irmãos, pense da seguinte forma: como que fica então a nossa vida quando Deus responde totalmente contrário ao que nós pedimos? É que tem que virar e para lá, né, João Pedro? Não é para cá, né? Mas tem alguma coisa tampando aí, não está passando aqui não, viu? Aí muda esse negócio aí, gente. Como que fica a sua vida? Como que você fica quando a resposta de Deus é contrária ao pedido do seu coração? Qual a sua atitude? Vamos pensar um pouco. Imagine uma mãe
Ela ora, ela intercede pelo seu filho que está envolvido nas drogas. E ela clama ao Senhor. Ela paga o preço por aquilo. E ela busca para que Deus o liberte, o transforme, cure ele e faça dele um homem na presença do Senhor. Quando então ela descobre pela boca de outros que o seu filho acaba de ser preso, acaba de ser levado pelo tráfico, acaba de ser levado para a cadeia por questão da escolha que fez. E a resposta que ela esperava não foi aquela resposta que ela de fato buscava, mas foi algo totalmente contrário. E durante vários anos esse filho está na cadeia e essa mulher está orando para que Deus use toda aquela situação para que de fato o coração dele seja transformado, para que de fato o coração dele se incline ao Senhor e seja convertido a Deus. E no momento em que acontece um dos cultos ali, aquele coração é inclinado, é convertido, transformado pelo Senhor, e aquela mãe ora agora para que Deus o tire daquela cadeia, a fim de que ele possa sair e ser um luzeiro, a fim de que ele possa sair e ser um modelo e exemplo daquilo que Deus fez na sua vida. Quando então, durante uma noite, o telefone toca, era uma notícia desagradável, de que seu filho tinha sido brutalmente assassinado no presídio. Veja, a resposta que ela buscava foi totalmente diferente. Porém, Deus respondeu em parte, não do jeito que às vezes ela queria, mas Deus respondeu porque Deus levou esse filho a si, Deus levou o coração do seu filho a inclinar-se ao Senhor, a ser convertido a Cristo e levou ele para si. Mas não era esse pedido dela. E muitas das vezes, meus queridos, nós fazemos as nossas orações genuínas também, nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, nós expomos as nossas dores, os nossos medos, as nossas dificuldades, mas parece que a resposta não vem, e quando ela vem, ela é totalmente contrária daquilo que nós pedimos ao Senhor. E então nós ficamos frustrados, angustiados, porque nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nós não compreendemos o que Deus está agindo em nós e através de nós, para que de fato a glória seja unicamente dele, para que de fato a honra seja dele e não nossa. E é isso que acontece aqui com Abacuque. Deus responde, mas responde totalmente contrário do que Abacuque esperava. Porque se você olhar, a revelação de Deus deixou o profeta mais espantado ainda, mais angustiado ainda, porque aquilo que ele estava pedindo era uma justiça de Deus. Você vai ver isso do verso 1 ao verso 4, até quando, Senhor? Até quando o crime vai compensar? Até quando é melhor ser ímpio do que ser santo, como Asaf está dizendo? Até quando nós vamos aguentar isso? Até quando o Senhor vai ficar com os olhos fechados? Até quando o Senhor não vai ver a situação que nós estamos vivendo? E Deus diz, eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu querer. E Deus então responde para Abacuque, do verso de número 5 ao verso de número 11, dizendo, eu vou fazer justiça, mas eu vou fazer justiça, Abacuque, totalmente diferente da justiça que você precisa, da justiça que você quer. E isso faz com que Abacuque fique mais espantado ainda, mais indignado ainda, porque o senso moral acerca de Deus, que ele tem acerca do Senhor, agora ficou um tanto quanto nublado, um tanto quanto míope e embaçado. Porque como que pode um Deus santo, como que pode um Deus justo, como que pode um Deus soberano, um Deus grandioso fazer isso? É o seu povo, é o povo que ele escolheu, é o povo que ele ama. Mas sabe, meus queridos, nós queremos geralmente medir a justiça, a vontade de Deus com uma régua quebrada. Nós queremos medir a vontade de Deus conforme o nosso pensamento, conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer.
Então, quando nós começamos a entender como Deus pensa, como que Deus age, conforme aquilo que está revelado, conforme aquilo que está na palavra de Deus, o nosso coração começa a descansar, começa a confiar por entender que Deus tem os seus caminhos, e que os seus caminhos são totalmente opostos e totalmente diferentes dos nossos. E é então que a gente compreende ou tira para as nossas vidas, quando nós nos frustramos, o que Deus está fazendo. Porque na realidade Abacuque precisava entender isso, e nós também precisamos. Quando nós nos frustramos, nós precisamos entender duas coisas acerca do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor tem compromisso, primeiramente, meus queridos, Ele tem compromisso com a sua santidade. Deus tem compromisso com quem Ele é. Deixa eu deixar isso bem claro para você. Deus tem compromisso com Ele. A gente acha que Deus tem compromisso conosco, de fazer o que eu quero, ainda mais nesse evangelicalismo determinista em que nós vivemos, que quem determina é a gente, que quem busca ou quem faz é nós. Nós criamos e ficamos muito angustiados e às vezes não entendemos o que Deus está fazendo. Deus é santo, tremendamente santo, e Ele tem compromisso com essa santidade. Olha o que o texto diz: não é tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir disciplina, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Ao mesmo tempo que existe um desígnio, uma direção de frustração, de abalo, há um elemento de fé em Abacuque. Porque Abacuque começa dizendo: olha, o Senhor é santo, o Senhor é desde a eternidade. O que Abacuque está fazendo nada mais é trazendo ao conceito do seu coração o compromisso que Deus fez. Porque Deus fez um compromisso com o seu povo. Está onde? Lá em Êxodo capítulo 19. Quando o povo sai do Egito, depois de 400 anos de escravidão, está indo o caminho à terra prometida, Deus vai trazer esse povo dizendo: agora vocês são meus, vocês são uma propriedade peculiar, exclusiva minha. Pedro vai dizer: um reino de sacerdote. E a partir daquele momento, Deus vai dar diretrizes para o seu povo. Deus vai instituir a nação de Israel, porque uma nação só é constituída depois que ela tem leis e princípios. Antes não havia nação de Israel, havia um povo. Agora há uma nação de Israel por conta das leis que Deus dá ao povo, dizendo: olha, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, guarda o dia de sábado, não toma o nome de Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Há leis e princípios para que esse povo viva, e Deus deixa isso claro dizendo: olha, se vocês me obedecerem, o que vai acontecer? Vocês serão abençoados. Deuteronômio capítulo 28. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Escolha a vida, anda na lei do Senhor. É isso que Abacuque está trazendo ao coração, dizendo: olha, Senhor, nós temos um relacionamento, nós temos um pacto, nós temos uma aliança com o Senhor. E dentro dessa aliança, ele vai lembrar das qualidades de Deus, dizendo: olha, tu és eterno. Diferente dos homens, o Senhor é infinito. Diferente da perspectiva dos outros, o Senhor é um Deus ilimitado. Pedro vai dizer: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus é atemporal, Ele não se encaixa dentro do nosso tempo. Mas dentro do nosso tempo chamado Cronos, esse tempo que nós caminhamos, há um tempo determinado que é o Kairos, e que Deus está agindo em nós e nos levando a entender que Ele é eterno. Então Abacuque está dizendo: Senhor, Tu é eterno, nós não vamos continuar nessa aflição, nós não vamos continuar aqui abatidos, porque o Senhor é eterno. Se os nossos olhos se fecharem aqui, o Senhor nos recebe na glória, Senhor.
É isso que Abacuque vai fazer, é isso que Abacuque vai trazer para nós, nos mostrando: olha, o Senhor é eterno, o Senhor é um Deus santo, e tão santo o Senhor que o Senhor não pode ser complacente com o mal. Meus irmãos, nós precisamos deixar isso muito claro. Deus não é conivente com o erro, Deus não é conivente com a sua falha. Não queira achar que Deus faz vistas grossas ao seu pecado, porque Ele não faz. Mas a gente vive num contexto em que as pessoas acham que Deus fecha os olhos e que não haverá consequência. Lembra do que Paulo diz em Gálatas capítulo 6? De Deus não? Aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Nós colhemos aquilo que plantamos. E por isso Abacuque tem a certeza: Senhor, nós vamos colher o que nós plantamos. Mas Senhor, Tu és tão puro de olhos. O verso 13, o Senhor não pode ver o mal, e nem a opressão o Senhor pode contemplar. Como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai permitir? Senhor, os babilônicos são mais piores do que nós. Nós somos pecadores também, mas Senhor, eles são mais. É aquela ideia, inclusive, de que a gente pensa: seja santo como os ímpios não são santos. Siga pela régua deles, siga pelo caminho deles, totalmente oposto. A gente quer medir as coisas da santidade por aquilo que o outro não faz. E aí o que Abacuque está dizendo: Senhor, olha, nós somos ruins, nós não merecemos, mas eles são piores que nós. Ou eles merecem o inferno, nós não. A gente faz isso. A gente faz isso constantemente. Quando a gente olha para alguém que está desviado e andando longe do caminho do Senhor, a gente se acha mais santo, justo e perfeito, porque servimos a Deus ou porque entramos na igreja, e nos esquecemos que nós somos tão pecadores quanto eles. E é isso que Abacuque está tentando fazer, ele está tentando medir, por aquilo que os outros fazem, por aquilo que os outros acham. E a nossa perspectiva acerca do conhecimento de Deus, acerca da vontade de Deus, acerca daquilo que Deus faz, independente do nosso abalo, independente da nossa aflição, só muda quando nós entendemos que Deus é santo, continuará sendo santo, e o compromisso que Ele tem é com Ele, com a vontade dEle. E quando eu entendo isso, eu compreendo aquilo que o texto diz: sejam santos, porque Deus é a régua para medir a santidade. Aquilo pelo qual o crivo da nossa santidade deve passar é por Deus, e não pela forma como os outros acham ou pensam. É isso que Abacuque está dizendo: Senhor, o Senhor é santo, mas Senhor, mesmo que o Senhor faça isso, o texto vai dizer: não vamos morrer, Senhor. Olha o elemento de fé. Por que Abacuque faz isso? Por que Abacuque, mesmo que a disciplina venha sobre o povo, mesmo que o povo sofra as consequências do seu erro, o que leva Abacuque a dizer: nós não vamos morrer, Senhor? A certeza daquilo que Deus havia feito com o povo, sua aliança, o seu compromisso. Que por mais que nós passemos por qualquer momento difícil ou complicado, nós não vamos morrer eternamente, porque a nossa vida está nas mãos daquele que sustenta todas as coisas. É isso que Abacuque diz: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a rocha minha, o Senhor fundaste isso para fazer disciplina. Senhor, mesmo que ela venha, os meus pés estão sobre a sua rocha, firme, estaqueado, e nada vai abalar isso. Sabe, meus irmãos, é isso que Jesus inclusive nos ensina, que Ele vai comparar aquele que ouve a palavra e pratica, que Ele diz: olha, a quem comparareis? Aquele que ouve a minha palavra e pratica. Ele diz: tá bom, vou dizer, como uma casa que é feita sobre a rocha, onde o alicerce é bem sustentado e fundamentado. Ela não está isenta de tempestades, de vento, de chuva, mas ela está ali firme, porque ela está sustentada por Deus. Mas aquele que ouve e não pratica é como uma casa construída sobre areia. Vem o vento, vem a tempestade, ela é abalada e é destruída. É isso que Abacuque entende, é isso que Abacuque compreende. Senhor, nós não vamos morrer. Senhor, o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem dirige a minha vida. Nós não vamos morrer.
Meus irmãos, quando nós somos frustrados por algum desígnio, por algum pedido, precisamos entender que Deus tem compromisso em primeiro lugar com a santidade dEle, e que a santidade dEle deve levar eu e você a ser santo como Ele é, a viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle, e entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas boa, perfeita e agradável nem sempre é o que agrada você, nem sempre o que é bom para você, e nem sempre é o que alegra você, mas é saber que Ele está conduzindo, é saber que Ele está dirigindo, é saber que Ele está cuidando de você. Você compreende essa santidade de Deus? Você é capaz disso? Porque Jesus inclusive vai dizer, olha, aquele servo que não sabia, e que veio o seu Senhor e pegou ele num tempo de irresponsabilidade, não vai ser cobrado dele, porque ele está na ignorância. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Foi dado ajudar muita coisa, agora a conta está sendo cobrada. Agora Deus vai levantar o ímpio para fazer de fato o mal, mas esse mal Ele usa inclusive para promover a glória dEle, como Ele faz com José. Lembra de Gênesis 4, capítulo 45, verso 5? José está diante dos irmãos dele, ele chora, ele diz, olha, vocês fizeram mal, dói, mas Deus transformou em bem, para conservar vocês com vida, para preservar a vida de vocês. É o que Deus faz, inclusive com Asaf, como nós lemos no Salmo 73, para que ele olhe e diz, Senhor, agora eu sei o fim deles, o Senhor coloca eles em lugares escorregadios, eles vão só ruir, mas o Senhor é bom, Senhor, o Senhor nos firma os passos, e o Senhor nos conduz para a glória do Senhor. E é isso que a gente precisa entender, profundamente, não apenas acerca do que Deus faz, mas do que Ele já fez em Cristo, porque eu e você, por mais que a gente feche os nossos olhos, aqui, não morreremos, porque abriremos na eternidade com o Senhor Jesus, se você estiver com Ele, porque Ele tem um compromisso com Jesus, e esse compromisso com Jesus reverbera na justificação para você, na glorificação para a sua vida e na transformação do seu coração. Mas a segunda lição que a gente aprende, não apenas que Deus nos ensina a ter compromisso com a sua santidade, mas também com a sua vontade, vontade essa que Ele cumpre, que é santa, imutável e perfeita. Abacuque agora vai descrever o problema do mal e as consequências acerca dele, ou a intensidade com que esses problemas vão acontecer. Olha o que o texto diz na parte B do verso 13, ele diz, por que pois tolera os que procedem perfiadamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Como que o Senhor não faz nada, quando que aquele perfiadamente é alguém que é desleal, é alguém que não consegue cumprir com aquilo que é feito, contrato, é pérfido, é alguém que diz, olha, eu vou fazer isso, mas ele faz contrário, ele é desleal. Ele está dizendo, como é que o Senhor pode fazer isso, deixar com que o desleal venha sobre nós? Como que o Senhor vai fazer isso? E por que que o Senhor vai fazer isso? Porque faz os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem governe? Senhor, nós somos pequenos e fracos, nós somos um povo de menor número, e por que que o Senhor vai fazer isso? Ele descreve a nação de Judá como peixes, animais indefesos, pequenos, que quando uma rede é lançada é fácil de ser capturado. E vale a pena você lembrar, porque os caldeus estavam em incursão, já tinha destruído a Síria, e agora estava descendo para a segunda potência mundial, o Egito. Mas para chegar ao Egito tinha que passar por Judá. Judá é um reino pequeno. Os caldeus não estão indo para ir contra Judá, porque é um reino grande e eles vão prevalecer e conquistar alguma coisa. Não, é a ação soberana de Deus fazendo com que os caldeus passem por lá, inclusive nesse caminho, para levar o seu povo à destruição, para levar o seu povo a reconhecer que Deus faz o que Ele quer, quando quer e da forma que Ele quer, e não como eu e você pensamos.
É isso que Abacuque está em crise, é isso que Abacuque está questionando. Senhor, nós não temos, parece, quem nos governe, porque aqueles que deveriam ser exemplo para nós, aqueles que deveriam ser modelo, olha a atitude deles, a lei é torcida, a justiça não se manifesta, eles preferem agir como ímpios. Senhor, e o Senhor vai fazer isso? É difícil, é estarrecedor, é complicado nós tentarmos entender essa vontade de Deus, é compreender essa vontade de Deus usando o mal para promover a glória, a honra e o nome dEle. Olha como que ele descreve a ação militar, esse exército: a todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso se alegra e se regozija. Senhor, eles são cruéis demais. Eles não têm respeito nenhum pela vida. É o que acontece, é o que inclusive Deus vai dizer: olha, eles acham que tem tanto poder, que podem fazer o que quer, que eles não estão nem aí, eles matam mesmo, eles são ruins. É o que acontece, por exemplo, com Jonas. A gente gosta de tacar pedra em Jonas, mas esquece de entender como que era a Síria naquele período. Jonas não está querendo pregar o evangelho para Nínive, não é à toa, capital da Síria. Ele sabe da crueldade daquele homem. Eles tinham a capacidade de pegar alguém em praça pública, cortar o meio da testa, abrir pele, deixar em carne viva e colocar no meio da praça para os animais comerem. Então Jonas está dizendo: olha, eu vou lá? De jeito nenhum, Senhor. E a gente taca a pedra no Jonas, dizendo: ó, Jonas está fugindo da missão. Jonas, na realidade, sabe da crueldade e da maldade. Ele está dizendo: eu não vou, eu vou lá. Aí você vai lá no capítulo 4, Jonas vai dizer: Senhor, eu sabia que o Senhor ia ser benigno, eu sabia que o Senhor ia ser bondoso, por isso que eu fugi, porque o Senhor ia ter misericórdia. Enquanto que eu quero que o Senhor mate eles, o Senhor quer salvá-los. Não é diferente da gente, meus irmãos, porque aquilo que os outros fazem com a gente não quer levar sobre eles a salvação, e Deus age bondosamente, misericordiosamente sobre essas vidas também. E é o que faz Abacuque chegar a pensar e dizer: Senhor, eles não têm escrúpulos, eles não têm ética, eles não têm padrão, eles não têm modelo, eles não estão nem aí, Senhor. E deixa eu te falar outra coisa, Senhor: além deles serem cruéis e horríveis, eles vão usar tudo que estão fazendo como sacrifício aos deuses deles. Por isso oferece sacrifício à rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Ele está dizendo: Senhor, eles inclusive vão usar a destruição sobre o seu povo para dizer assim: fomos nós que conquistamos, foi pelo nosso braço, foi pela nossa força. O Senhor vai permitir isso? O Senhor vai deixar isso? Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade o seu povo? Olha a crise de Abacuque diante dessa situação, de tentar entender, de tentar compreender. Mas Abacuque sabe que a vontade de Deus é soberana. É isso que vai fazer com que no capítulo 2 ele diz: eu vou pôr na torre de vigília, Senhor. Olha, eu quero tentar entender o que o Senhor vai fazer, porque aos meus olhos humanos é difícil, é complicado, Senhor. Tem determinadas situações, meus irmãos, que aos nossos olhos humanos são complicados, difíceis de entender. Ainda mais quando a doença chega, ainda mais quando o pedido que tanto fazemos ao Senhor, Ele responde contrariamente. Ao invés de curar, Ele permite com que o câncer ou aquela doença se espalhe mais. Ao invés de libertar, ao invés de transformar, Ele permite que aquele filho ou aquela pessoa seja presa, seja espancada, seja machucada. Ao invés de Deus olhar para a situação em que nós vivemos, Ele permite inclusive até um rei ímpio ser eleito. E às vezes nós não entendemos. Deus está dizendo: Abacuque, deixa eu te falar, eu posso usar a Babilônia, Abacuque, preste atenção um pouco, pare para pensar, o que eu vou fazer? Sabe, meus irmãos, os nossos olhos estão muito aqui nessa terra, nós temos deixado de lado de entender qual a vontade de Deus para a nossa vida, e às vezes nós nos frustramos quando Deus nos responde totalmente contrário ao que nós pedimos.
Porque nós estamos tão cegos por aquilo que os nossos olhos podem ver, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18, que ele diz, olha, por isso não desanimamos, embora exteriormente possamos estar a desgastar, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória. Por isso nós não atentamos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal, mas para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê, Senhor, é eterno. Nós nos esquecemos disso, e Abacuque sabe muito bem de que, apesar do que Deus iria fazer, ele vai se colocar diante do Senhor, ele vai subir na torre de vigia, ele vai esperar com que o mensageiro venha, seja com a notícia boa, seja com a notícia ruim, para dizer o que vai acontecer. Saiba, meu querido, que o mensageiro já veio. João Batista fez isso através de Cristo, ele preparou o caminho para o Senhor, ele anunciou a salvação, ele apontou para Cristo, inclusive disse, olha, eu não sou nem digno de desatar dele as correias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o anúncio, essa é a certeza da vitória, essa é a vontade de Deus. Mas olha o tanto que é difícil, porque quando João Batista está no cárcere, ele manda alguém perguntar para Jesus, é o Senhor mesmo? Ou o Senhor vai enviar outro? Jesus diz, olha, manda dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, e em todo lugar está sendo pregado o reino de Deus. Porque João Batista não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Para ele, Deus não apenas ia destruir tudo e salvar o seu povo, mas Jesus estava fazendo, olha, eu vou reunir o trigo no celeiro, mas quando eu voltar com o meu corpo glorificado, eu vou queimar a palha em fogo inextinguível. E João Batista não estava entendendo isso. Ele está dizendo, sou eu mesmo. Os cegos veem, os coxos andam, e em todo mundo está sendo pregado o reino de Deus. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, meus irmãos. Antes de nós questionarmos, antes de nós ficarmos com a nossa alma muito abalada, muito cabisbaixa, antes de nós pensarmos em desanimarmos ou desistirmos, saiba, a vontade de Deus é melhor do que a vida, mas vale um dia no centro do que toda a vida sem jamais te conhecer. Lembre-se então que Deus pode responder contrário ao pedido da oração, porque Ele tem compromisso em primeiro lugar com a santidade dEle e com a vontade dEle, e essa santidade deve levar você a ser santo como Ele é santo, a não medir pela régua dos outros, pelo que fazem, pelo que pensam e pelo que acham, mas pela santidade. O padrão é o Senhor, sede santo, porque eu sou santo. Esse é o padrão, é assim que nós vamos viver. E lembra daquela mãe que pediu ao filho, para que o filho conhecesse a Jesus, para que o filho fosse curado, transformado? Deus respondeu em parte, e eu tenho certeza que foi melhor do que aquele filho sair da cadeia e ser um testemunho, porque às vezes ele poderia se perder de novo no meio do caminho. Então Deus faz essas coisas, toma para si, porque mais vale estar com Ele do que aqui no mundo. Que Deus nos ajude a entender a vontade dEle. Pai amado e querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque quem faz é o Senhor, não sou eu. Obrigado porque o Senhor é tudo que tenho e sou. Eu sei, ó Pai, da minha pequenez e quão indigno sou, e quão profundamente o Senhor tem falado ao nosso coração e à nossa alma, de como que o Senhor tem dirigido os nossos passos, meu, da minha esposa, da minha filha. O quanto é difícil, ó Pai, compreendermos a vontade do Senhor. Nós queremos respostas rápidas, nós queremos as coisas agora, nesse exato momento, mas há tempo para tudo, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ainda bem que diante desse tempo determinado, diante desse tempo que o Senhor nos guia, ainda bem que o Senhor nos pega pela mão, porque uma vez ou outra nós nos frustramos com as pessoas, nos frustramos conosco mesmo, Pai.
sabedores de que não somos perfeitos, e de que bom é só um, é o Senhor. Ainda bem que é o Senhor que dirige os nossos passos. Faça-nos ser como Abacuque, que apesar da resposta contrária, ele tinha certeza de que não morreria. Ele tinha certeza de que o Senhor é um Deus eterno, de que o Senhor é um Deus santo, de que o Senhor é uma rocha inabalável, de que o Senhor é um Deus imutável e não muda de acordo conosco, de acordo com as nossas atitudes, de que o Senhor é fiel a si mesmo, apesar da nossa infidelidade, ó Pai. Nos ensina a colocarmos na torre de vigília, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração. Faça os nossos ouvidos serem sensíveis para esse ano de 2023, para esse novo tempo que o Senhor tem para nós, a confiarmos no Senhor, independente das respostas. Dirija-nos, ó Pai, durante essa semana, nos dê sabedoria, nos dê o discernimento, para que tudo que façamos seja de acordo com a Tua palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, ela é doce como um favo, mas é tão amarga no estômago, mas produz aquilo que apraz ao Senhor. Obrigado por cada vida, obrigado por cada pessoa. Se tem alguém aqui que está frustrado, com a alma abalada, com o coração triste, angustiado, já não aguentando mais viver, já não aguentando mais ver essa situação, Pai, em nome de Jesus, transforma essa alma, transforma esse coração, em nome de Cristo, para que essa vida entenda que o Senhor tem compromisso com o Senhor, mas esse compromisso com o Senhor reverbera na nossa vida de santidade, de compromisso, e de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Receba nosso culto nas Tuas mãos, Pai. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, tenha uma ótima noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu resto de semana.